Olá, meus queridos, estamos falando aqui para mais um vídeo aula sobre slides e vamos falar hoje sobre o realismo no Brasil. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e obrigada. E bem, nós vamos falar sobre o realismo no Brasil, que foi um período bem conturbado, marcado por crise, marcado por Machado de Assis e aquele livro que todo aluno tem que ler, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, bora lá! Bem, gente, o realismo no Brasil caracterizou-se pela postura crítica à sociedade da época. Ele teve várias coisas que se contraporam contra o romantismo, que eram historinhas bonitinhas das pessoas, de princesas e etc. Como a digressão, que é o texto não linear. Ele começava, por exemplo, pelo nascimento ou pela morte. Fez crítica a coisas como o adultério, a Igreja Católica, também foi a favor do cientificalismo, o positivismo e as teorias sociais vindas da Europa. Fez crítica ao abolicionismo e se perpetuou mais ainda após a Guerra do Paraguai. Bem, como eu disse anteriormente, ele era uma crise principalmente para a parte rural, aristocrata, patriarcal e escravocrata do nosso país. Essa foto que vocês estão vendo aí no slide é a foto de uma babá e uma criança 11 anos após o fim da escravidão. Revela que muito pouco havia mudado na sociedade brasileira e que ainda assim existia a escravidão. O Brasil teve aí como grande protagonista o Machado de Assis. Ele foi muito perguntado sobre a identidade nacional, então ele resolveu publicar 5 páginas no periódico Novo Mundo sobre a obra Identidade Nacional. Porém, essa obra não foi tão aclamada, pois muitas pessoas eram analfabetas e não podiam ler. Ele escreveu sobre tudo e todos, mas, como eu disse anteriormente, nem todo mundo podia ler, porque muita gente era analfabeta. Essa obra, esse parte do periódico sobre a identidade nacional, abriu um leque de possibilidades. É bom nós ressaltarmos que o Machado de Assis teve 2 fases. A primeira fase foi a fase romântica, e teve obras como Yaya Garcia e Helena, que deu voz às mulheres, Isaú e João, que foi uma referência bíblica à monarquia e república, e ficou em aberto essa questão de monarquia ou república. A segunda fase foi a fase realista, que foi a fase que começou o realismo no Brasil, em 1881. Guarda essa data aí que ela é importante, hein? Que foi a data de estreia de publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E logo no início desse livro, que todos nós amamos muito, foi a digressão, que rompeu com toda a linearidade e já falava aí sobre essa luta, entre aspas, entre o romantismo e o realismo. Começou pela morte de Brás Cubas, ele falando sobre sua morte. Como vocês podem ver nessas 3 imagens que eu coloquei aí, nós temos a foto do Brás Cubas, nós temos a foto da segunda fase, que é a fase realista. E nós temos nessa terceira imagem a primeira fase, a fase romântica, com Yaya Garcia. Bem, gente, por fim eu queria falar da obra Dom Casmurro, que também é uma obra muito importante para o realismo. Vamos aqui ressaltar também que Machado de Assis se inspirava muito em Shakespeare. Dando um pequeno resumo dessa obra, nós temos a Capitolina, que é a Capitu, e o Bento Santiago, que é o Bentinho. Desde criança, Bentinho e Capitu tiveram uma grande amizade e eles se prometeram em casamento. Mais um agregado da família de Bentinho, José Dias, sempre falou para ele ter cuidado porque a Capitu tem olhos de cigana, olhos de ressaca, que quer dizer que são olhos que deve se desconfiar, assim como o mar de ressaca. É um mar desconfiado que não deve se envolver. Isso que José Dias disse para Bentinho de olhos de ressaca e olhos de cigana oblíqua dissimulada, ficou na cabeça de Bentinho, só que bem lá dentro esquecido. Então Bentinho tenta fazer José Dias levá-lo a Portugal, porque ele era de lá, para estudar, para não ter que ir para o convento, que a mãe dele quer obrigar. Mas aí no final ele faz medicina. Naquela faculdade de medicina ele conheceu o Escobar. E Bento e Capitu acabaram se casando e Escobar acabou se casando com a prima de Capitu, a Sancha. Bem, posteriormente a Capitu fica grávida e o Bentinho desconfia que há uma traição entre a Capitu e o Escobar. Num dia eles foram para a praia
e o mar estava de ressaca. E Escobar, que estava no mar, ele acaba morrendo afogado. E isso veio à tona em Bentinho aquilo que o José Dias tinha falado, sobre os olhos de ressaca. Bem, teve o enterro de Escobar, e uma coisa que o Bentinho destaca, né, no livro, numa parte, ele fala que a Capitu era a única que não chorava. E ela não chorava e olhava para o cadáver defunto com carinho. Esse livro, Dom Casmurro, ele faz o leitor pensar do modo do Bentinho, porque estamos falando do pensamento dele em primeira pessoa. Então, tudo que o Bentinho acha, nós também achamos junto com ele. E apenas no final do livro que nós vamos criar uma opinião sobre essa dúvida que Machado de Assis deixa em aberto, se a Capitu traiu ou não o Bentinho com o Escobar. Sucessivamente, o filho da Capitu nasce, dado o nome de Ezequiel, e desde muito novo, desde criança, ele imitava as pessoas. E o Ezequiel, ele andava como Escobar, de acordo com o Bentinho novamente. Então, mais uma vez, Bentinho nos faz acreditar se ela traiu ou não ele com o Escobar. Bento começa a ignorar o casamento deles e ele tem pensamentos suicidas, então ele vai para uma farmácia e compra um veneno ilegalmente. E ele espera até domingo, onde a Capitu e o Ezequiel saem para ir à igreja e envenena o próprio café. Porém, o Ezequiel volta para casa, quando eles estavam saindo para falar tchau pro pai, porque ele tinha esquecido. E aí o Bentinho olha pro filho e pergunta: "Filho, você já tomou café?" O filho respondeu posteriormente que já, e aí a gente deixa mais uma vez em aberto essa ideia do café, que foi, será que ele queria envenenar o filho, ou se ele perguntou por talvez carinho ou preocupação, e novamente a gente fica se perguntando sobre isso. Depois desse acontecido com o filho, o Bentinho decide não cometer suicídio, porque ele pensa que a culpa de traição é totalmente da Capitu. Então ele fala assim, ele pensa, né, por que eu vou me suicidar se a culpa é dela? Consequentemente, o Ezequiel ele cresce e vira engenheiro, e ele tem que viajar muito. Então, vendo que a mãe dele fica meio amuada em casa, sem fazer nada, porque o Bentinho ignora o casamento deles, ele começa a levar a mãe nessas viagens. E foi numa dessas viagens que a Capitu pega uma doença e morre. Mais tarde, o Ezequiel também morre com uma doença de outra viagem. E fica a pergunta, a grande pergunta, né, do livro inteiro. Isso que corroeu o Bentinho foi os ciúmes? Se ela traiu, ela não traiu ele? Se esse ciúmes exacerbado do Bentinho foi o que fez o casamento deles desandar, corroer. E bem, na minha humilde opinião, a Capitu não traiu o Bentinho com o Escobar, mas como ele ignorava o casamento deles, ela foi procurar uma satisfação em outra pessoa. Então, mais tarde ela traiu ele, sim, mas não com o Escobar. Mas foi traição e tá errado de qualquer jeito. Então foi isso o vídeo, gente. Obrigada por assistir. Espero que isso tenha ajudado vocês em alguma prova ou em vestibulares. A gente se vê na próxima e até